pessoal, bem-vindos ao segundo bloco do programa Franquias em Foco, um programa que fala de negócios e oportunidades no mundo do franchising. No primeiro bloco a gente falou sobre franquia na área de odontologia, da Orthodontic Center, uma entrevista bem legal. Você que não assistiu, vale a pena estar conferindo aí o primeiro bloco. Mande perguntas ao vivo para o nosso programa www.clicktv.com.br. Eu estou com várias perguntas aqui que eu vou encaminhar para os meus entrevistados. E mande sugestões de pauta. Você que tem assessoria de imprensa, você que tem uma franquia, esse programa é um programa de utilidade pública, não tem custo nenhum. Mande a sua sugestão de pauta que a gente vai receber as franquias aqui com prazer. O objetivo é levar oportunidades de negócios para você que quer empreender de uma maneira segura. Aliás, você sabia que franchise é a forma mais segura de empreender hoje em dia? Basta acessar os dados do Sebrae que você vê a mortalidade das empresas e tem um estudo recente do Sebrae que mostra o sucesso das franquias em relação ao empreendimento independente. Confere lá, Sebrae de Minas Gerais, tem muita informação legal sobre isso. E agora no segundo bloco, para falar sobre franquia, uma franquia inovadora no segmento aí de redução de custos, eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Fernando Macedo da Era. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, bom dia, obrigado. Eu que agradeço. O Fernando é meu colega aqui de profissão, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores. Para você conhecer um pouquinho mais o Fernando, ele é engenheiro metalurgista pela FAAP, Fundação Álvares Penteado, com especialização em marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E também tem MBA Executivo Internacional pela FIA, né, Fundação Instituto de Administração. Então o Fernando tem aqui um projeto bastante especial, um trabalho junto à Era. E eu queria começar agradecendo o Fernando e fazer uma pergunta: o que é a Era, quando ela surgiu e qual o objetivo da Era? Bom dia, Zé Paulo. Desculpe. Era, na realidade, é uma abreviatura de Expense Reduction Analysis. Nós vamos ficar repetindo esse nome comprido o tempo todo. Então, a Era surgiu em 1992, fruto de uma evolução acadêmica. Na realidade, era um curso que era dado nos Estados Unidos nos anos 80, por um daqueles gurus, e o nosso atual chairman, o fundador, chamado Fred Marflick, ele participou desse treinamento e propôs ao guru, naquela época, que se transformasse em negócio, um bom negócio. E o guru, pelo seu perfil acadêmico, não aceitou. E daí nasceu a Expense Reduction Analysis, já como franquia desde 1992 na Inglaterra. Interessante. E qual o tipo de empresa que é alvo da franquia? Qualquer um. Qualquer um? Sim, porque, só para complementar, quando a gente fala de redução de custos, na realidade nós deveríamos estar falando de redução de gastos, porque custos, sob o ponto de vista acadêmico, contábil, está ligado ao negócio principal. E nós atuamos sempre em itens não relacionados ao negócio principal. Isso quer dizer que qualquer empresa gasta energia, limpeza, telefonia, frete e assim por diante. É um volume bastante grande de itens, e é por isso que nós não estamos restritos a nenhum nicho de mercado ou alguma restrição de empresa. Todas elas, né? Por exemplo, na sua residência você consegue chegar lá e falar: olha, vamos cortar a energia, vou economizar a energia, vou cortar. Vou brigar com a minha mulher, para começar vamos ter uma briga, né? Não, muito legal. Quer dizer, vocês estão em 30 países e mais de 700 franqueados em todo o mundo, né? Olha, esse é o número oficial. Agora, na nossa próxima conferência na Holanda, esse número vai ser atualizado e as informações extraoficiais, nós estamos próximos já de 40 países. E o último treinamento que iniciou-se hoje, nós estamos chegando a 850 franqueados. Esses são números extraoficiais, a gente sempre atualiza para ter um número equânime no mundo inteiro, né? Interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia, como é que funciona? Isso envolve a alta direção da empresa, a área tática, operacional, como é que é a metodologia de trabalho para atingir esses resultados? Eu vi aqui que vocês têm em média 20%, não é isso? De redução de gasto aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia. Vai ser bem um pouquinho mesmo, porque é um negócio bem interessante, sabe? É incrível, seria muito pouquinho mesmo. Mas, falando dos níveis hierárquicos das empresas que você comentou, nós iniciamos pelo topo da empresa. Nem sempre o meio da empresa tem interesse do nosso trabalho, né, dependendo da situação. Então, o decisor nos contrata, e aí sim nós temos toda uma estrutura psicológica até de permear os níveis mais táticos, que é como você comentou. Então, a decisão parte sempre do topo, ou do dono da empresa, ou dos principais executivos.
Só que a participação e desenvolvimento de todo o trabalho, obviamente, vai depender da participação dos outros níveis da empresa. A metodologia, ela parte, assim, do beabá, é identificar o jeito que o cliente gasta. As empresas gastam de formas diferentes o mesmo item. A gente nunca conseguiu encontrar empresas que gastassem igual. Não existe. Então nós partimos de uma identificação de como a empresa gasta, geramos um documento chamado relatório situacional, o cliente concorda. A partir daquele momento nós vamos trabalhar em cima de demandas específicas para aquilo que serve para ele. Muitas vezes o cliente não sabe, José Paulo, que está contratando, vou fazer uma figura de linguagem. É muito bom, está bem didático. Ele carrega isopor com uma carreta de 25 toneladas, entendeu? Se não for pelo volume, não precisa. Essa é uma figura de linguagem. Entendi. Por favor, gostaria que a interpretação fosse a melhor possível. Mas muitas vezes a gente pega empresas que elas gastam no nível aqui e a necessidade dela é aqui. O nosso trabalho é equalizar e fazer com que a empresa gaste de acordo com a sua necessidade específica. Agora, Fernando, uma curiosidade. Numa empresa, quem deveria estar preocupado com gastos, com custo? Todas as pessoas, não é? 100% das pessoas. E isso com é uma esse questão trabalho, de política corporativa. Vocês conseguem conscientizar desde da pessoa que está grampeando, quer dizer, uma folha na racionalização do clipe para apagar a luz, até investimento em máquinas, equipamentos, quer dizer, como é que seria essa questão para conscientizar todas as pessoas da importância de ter os números sob controle? Olha, a gente tenta, milagre, nem sempre a gente consegue fazer. Mas você usou bem o termo, é uma questão de conscientização, tá certo? Então, nós trabalhamos um período muito pesado em mostrar para aquelas pessoas que a redução de gastos da empresa traz benefícios para todos, sejam por programas internos ou efetivamente no órgão mais sensível do corpo humano, e aí vai depender da alta gestão em fazer com que existam programas internos de incentivo para que essas pessoas gravem e tenham todo um processo interno de otimização dos gastos. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco da oportunidade de negócio, quer dizer, a Era está expandindo as suas operações com o modelo de franchise. Como é que funciona o franqueado Era? Como é que ele trabalha? Ele prospecta empresas, ele implanta metodologia, ele trabalha com um corpo de profissionais ou uma atuação independente? Mais uma vez, diferente. O franqueado Era, ele é a franquia. Normalmente é ele próprio a franquia. Sabe o que nós, assim, sempre enaltecemos no nosso franqueado? Aquilo que é o maior patrimônio dele, que é o intelecto, que é o que está aqui. Então, para que a gente consiga mostrar para uma empresa que ela consegue ganhar mais dinheiro com base no material intelectual, essa pessoa tem que ter experiência, ela tem que ter atuado corporativamente, sabe, ou na sua empresa ou em empresas internacionais, sempre de preferência em níveis de gestão. Então, a questão é que quando a gente entra numa determinada empresa, uma característica que é bem diferente da franquia tradicional é que vários franqueados trabalham juntos no mesmo projeto ou numa mesma empresa. Essa é uma característica diferente. Baseado, nós temos uma série de regras internas de alianças, ou seja, cada um tem o seu percentual já definido de honorários, baseado na tarefa que ele vai executar. Então, respondendo agora só a sua pergunta, nós temos a possibilidade de fazer com que cada franqueado utilize o melhor de si. Ou seja, nós temos pessoas voltadas a vendas, ou pessoas que têm lá um perfil PMI, desculpe o termo, mas voltado à estruturação de processo pesado, e temos analistas que são especialistas, por exemplo, em telecomunicações, em frete, em limpeza, segurança. Olha, a lista é longa, eu poderia ficar o programa quase todo aqui falando nessas categorias. Então, cada uma dessas pessoas com as suas respectivas acuidades, os seus respectivos expertises, trabalham juntos e geram benefício para o cliente. E aí tem a cereja do bolo, Zé Paulo, que os nossos honorários eles são calculados unicamente com base no resultado auferido. No resultado? Que interessante, quer dizer... Nós não cobramos por hora homem. Então é uma empresa que acredita no seu trabalho ao ponto de trabalhar com esse risco, que eu diria que não é risco porque o trabalho dá resultado. Eu diria que é risco, porém é um risco calculado.
E se o cliente não se compromete com o trabalho? Não existe o comprometimento prévio. O comprometimento prévio, óbvio, existe um contrato já desde o início. E o comprometimento maior do cliente, sabe qual que é? É aumentar os lucros dele. Esse é o principal comprometimento. E a partir de então, nós provemos condições para que ele consiga ganhar mais dinheiro daquilo que já está ganhando. Agora, Fernando, você me falando isso, bastante interessante, eu começo a fazer aqui na minha cabeça uma imagem de uma empresa que tem a gerência, que tem várias mordomias, os diretores e tal, o secretário, essa coisa toda, e o pessoal, o consultor fazendo uma análise, vê muita oportunidade de melhoria, né? E imagina a briga que isso pode causar se não for bem conduzido esse processo, né? Porque você imagina, tá lá o gerente, o diretor, todo o staff que tem todo um conforto, uma tranquilidade, e o consultor identifica essa oportunidade. Quer dizer, tem que ter muita habilidade, muita sensibilidade para conduzir tudo isso, né? Eu gostaria de fazer uma ressalva no que você está dizendo, e eu até usar outra figura de linguagem, porque isso é óbvio, existe. A partir do momento que uma empresa se proponha no mercado a trabalhar numa lucratividade maior, gerando benefícios aos seus acionistas ou mesmo aos seus executivos, eles têm que ter isso muito claro na sua política corporativa. Porém, eu vou até utilizar um projeto que aconteceu de um grande amigo meu, inclusive de MBA, e ele disse o seguinte para mim: olha, você pode analisar aí telecomunicações, mas nossa, nós temos uma solução perfeita. O grupo é francês. Perfeita, olha, eu te garanto que você não vai conseguir nada, mas pode olhar, já que você não vai cobrar, só vai cobrar se conseguir. Realmente nós olhamos. Em resumo, diria o seguinte: aquilo que ele conseguia enxergar não representava nem 3% do gasto. Ou seja, aquilo que teoricamente seria chamado de mordomia, nós não mexemos, estava ótimo, estava excelente, que era o que ele enxergava. Só que o grande volume de gastos, que aí comportava a empresa inteira, nós conseguimos aí uma economia acima de 30%. Muito bom, excelente. Perfil de franqueado: o jovem acaba de se formar na faculdade. Você já deixou bem claro que são profissionais gabaritados e tal. Para o jovem que acaba de se formar na faculdade, fez um estágio aí numa grande consultoria ou coisa assim, essa pessoa está qualificada a adquirir uma franquia? Qualificada, sim. Recomendável, inicialmente, não. Nós estaremos colocando esse excelente profissional com potencial absurdo num ninho de cobras. Então, o que nós estamos estruturando no mundo inteiro, nós temos um centro de especialização e desenvolvimento, que é um treinamento na Inglaterra. Então, são vários treinamentos e nós temos condições de fazer a nossa equipe, inclusive, crescer com esses vários treinamentos. Nós estamos estruturando alguma forma de fazer com que exista esta adesão ao grupo que vem saindo, que cada vez mais, né, com um nível de expertise muito grande. Porém, o nosso perfil hoje, e é por isso que nós estamos trabalhando para aproximar, o grande volume de pessoas são aqueles denominados seniors, né? Nós temos vários executivos, inclusive, que encerraram a sua carreira profissional nas grandes empresas, vieram para nós e continuam operando muito, né? Tem muita experiência aí embarcada. Mas o jovem, aquele que se forma, etc., nós estamos buscando uma forma de aderência e aproveitar esses profissionais também. Nesse instante, eu ainda não recomendaria, porque eu quero ter todas essas pessoas no futuro próximo. Fernando, o empresário que quer ter uma empresa, uma franquia aérea, e ter consultores trabalhando nessa empresa dele, ele não quer operar, ele quer gerir consultores. Tem espaço para trabalhar dessa maneira ou não? Principalmente em regiões fora de São Paulo. Ou seja, quanto mais distante nós tivermos, nós avaliamos o nosso mercado. Deixa eu explicar um pouquinho a avaliação de mercado, porque aí se encaixa a resposta, senão ela vai ficar um pouco perdida. A nossa avaliação mercadológica, ela é extremamente problemática, que nós temos que avaliar concentrações de empresa com o mínimo de perfil. Porque se eu for atender, por exemplo, empresas de 10 funcionários, nós conseguimos atender, só que o nosso honorário, que é baseado na economia, acaba não valendo a pena. A gente ajuda sempre, mas não vale a pena. Então, a identificação destas empresas com o mercado fazem com que exista um aglomerado de regiões muito boas para serem atendidas, de São Paulo,
Rio, São Paulo para baixo. Quanto mais distante desses conglomerados, é importante que exista um gestor ou um investidor para um grupo de consultores. Sendo que esse grupo de consultores, eles não vão estar restritos àquela área. Essa é uma outra característica interessante. As especialidades, elas podem se entrelaçar. Hoje eu tenho um especialista, um franqueado especialista de Porto Alegre, atuando em 2 ou 3 projetos em São Paulo. E temos alguns franqueados em São Paulo atuando em Porto Alegre, Paraná, Minas Gerais e assim por diante. Ou seja, já existe toda uma estruturação para que eles se complementem entre si dentro das especialidades de cada um. Entendi. Quem está nos assistindo é o consultor hoje que já atua no mercado e queria fazer uma conversão da franquia dele. Ele queria trabalhar nesse método e tudo mais. Quer dizer, quais são as vantagens que se tem de ser um consultor independente na área financeira ou na área de controle dos números ou ter uma franquia aérea? De que maneira se ganha tendo uma franquia aérea? Nós temos casos desse tipo. A vantagem é massa, é volume. Nós não vamos ensinar o Padre Nosso ao vigário, entendeu? Porém, é volume. Quando nós incentivamos muito a participação nas conferências internacionais da Aera. Então, por exemplo, mês que vem eu vou participar da conferência americana. Em muitas situações, clientes do território americano, eles fornecem os próprios clientes para a gente e nós conseguimos desenvolver aqui clientes que já são clientes nossos em algum outro lugar do mundo. Esses consultores que têm uma atuação independente, eles conseguem fazer 1, 2, 5, 10, um determinado número de projetos que é a capacidade deles. A partir do momento que eles entram e trabalham com a gente, um mesmo cliente podem ter um volume de projetos maior em função do grupo de franqueados. Muito bom. Você falou uma coisa agora que me remeteu a uma pergunta. Como é que é a forma de captação de clientes? Então, o franqueado, o consultor, ele faz um trabalho de prospecção ou não? Ou são empresas multinacionais, têm operações no mundo inteiro e por conta dessa relação que se tem global, acaba tendo trabalhos regionais? Os dois. Partimos da prospecção local, sendo que cada região, existe um limite de região que não é um pouco diferente, né, de cidades. Nós temos regiões. A única cidade que é uma região é São Paulo. Todas as outras, nós temos regiões que tem lá 30, 40, até 50 cidades. A nossa maior região hoje são 54 cidades, maior. Então, dentro da região, a prospecção é responsabilidade do franqueado. E aí envolve a questão de relacionamento, a questão de convivência, porque na realidade, José Paulo, sabe o que a gente vende? Nós não vendemos redução de custos, nós vendemos confiança. Então, a partir do momento que essa pessoa está na região, tem lá o seu foco de atuação, a sua vida, né, tanto pessoal quanto corporativa construída, ele vai conseguir gerar essa confiança e aí todos os outros franqueados do resto do Brasil podem gerar benefícios àquela empresa que ele vendeu. Quer dizer, Fernando, além de ser um técnico, entender de números, ele tem que entender de vendas, de relacionamento com pessoas para viabilizar os projetos, né? Não, necessariamente não, porque nós promovemos aquilo que é a maior força do franqueado. Então tem pessoas que elas não têm o perfil de vendas. Não tem? Não adianta. E como que ela prospecta na região dela? Alguém prospecta. Mas se não tem ninguém, ele está só? Não, existe todo, ele não vai estar sozinho na região. Ah, então existem, lógico, cada região tem um grupo. Ah, tem uma estrutura, entendo. Não é que ele trabalha. Mas as estruturas são individuais, a estrutura é o próprio franqueado. Então, dentro de uma região, eu nunca vou vender uma franquia para 3 analistas. Ah, entendi. Sempre eu vou buscar um perfil de vendas, ou eles mesmos, isso aqui é interessante. Aí os próprios franqueados falam, poxa, mas se eu entrego, mas eu tenho uma pessoa muito próxima, que ele tem um excelente relacionamento corporativo, ele pode vender, então ele é um franqueado, ele vai estar lá, ele vai fazer a venda. Nós temos franqueados ao redor do mundo que ele nunca fez análise, só fez venda, nem sabe fazer análise, né, na realidade. E tem outros que nunca fizeram venda, só fizeram análise. No Brasil a gente tem muito disso. São projetos sob medida, né? Porque não existe... Olha, eu gostaria de ter uma prateleira de soluções, seria maravilhoso, infelizmente, ou felizmente no nosso caso, não existem soluções prontas. A gente vai ter que colocar a cabeça para pensar e buscar soluções para cada tipo de demanda do cliente. Muito bom. Fernando, tipo de serviços que são prestados aí pela Aera? Tipos de serviço?
Olha, nós otimizamos gastos não ligados ao negócio principal. Então, pense em qualquer coisa que não está ligada ao seu negócio principal, nós temos condições de desenvolver. Exemplo, nós chegamos a reduzir gastos em prego. Prego. Nós chegamos numa empresa no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e é uma empresa que faz formas de concreto para a indústria de construção civil. E o dono da empresa, ele gostou muito, mas ele falou, olha, gostei muito, mas é o seguinte, tem uma coisa que me incomoda, prego. Se vocês reduzirem prego, nós vamos desenvolver outras coisas. Então, conseguimos reduzir emprego para ele. Até isso, quer dizer, a metodologia faz com que a gente consiga desenvolver uma gama de categorias de gastos, que é a forma que nós caracterizamos, bastante ampla, sempre fora do negócio principal. Tudo bem. Fernando, vamos falar sobre números. Investimento inicial, previsão de retorno. Investimento inicial, a taxa de franquia é R$105 mil, a base eu tenho que acompanhar a estrutura internacional, isso é contratual. Não exigimos montagem de escritório, nem instalações, nem ponto comercial, nem estoque, nada. A franquia é a própria pessoa. O que exigimos, e aí é um instrumento de trabalho, é um notebook com acesso à internet, e aí ele vai pagar também um treinamento lá no nosso departamento de performance na Inglaterra, no custo de $5 mil. Esse é o investimento. E com relação a retorno, vai depender da dedicação direta do franqueado. Tem franqueados que demoram mais, que tem uma característica pessoal, outros que já são os mais acelerados, eles conseguem uma redução bastante rápida. Já tivemos casos de retorno em menos de um ano, e temos casos que está batendo 2 anos, eu estou torcendo para que consiga. Mas, veja, nós não somos empregadores, eles não têm o horário comercial para trabalhar. Muitas vezes a gente está de madrugada conectado, nós temos o nosso sistema de operações interno, né? Não é nem um CRM, é um grande portal chamado KMS, né? Knowledge Management System. Então, algumas vezes a gente está lá conectado de madrugada, eu vejo alguém que está trabalhando ali, ele não precisa trabalhar necessariamente no horário comercial, quer dizer, o retorno depende diretamente da dedicação do franqueado. Fernando, a gente está chegando no finalzinho do programa, olhando para aquela câmera, falando para 15 mil pessoas, por que adquirir uma franquia aérea? Se você quer promover o seu maior patrimônio pessoal e fazer dinheiro com aquilo que você construiu a vida inteira, em cima de conhecimento, em cima de estudos acadêmicos, em cima de resultados em empresas que não foram as suas, nós o convidamos a ganhar dinheiro com a gente. Muito bom. Fernando, mais uma vez eu quero agradecer a sua entrevista, uma entrevista bastante interessante, uma consultoria inovadora, não vi nada igual, semelhante no Brasil. Parabéns e gostaria de ter você em outros programas. Será um prazer, desde que convidado, estarei aqui presente. Obrigado. Pessoal, e você fica ligado, acessa todo o conteúdo do nosso material no www.franquiasemfoco.com.br e também esse material é do acervo Conteúdo UOL. Obrigado por estar aqui conosco e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.